Mas o que é realmente a teoria de gênero? De onde ela surgiu? E por que é frequentemente rotulada como ideologia de gênero? Oi, eu sou o Dantas, bem-vindo ao canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário e compartilhar este conteúdo para que mais pessoas cheguem a este conhecimento. A história começa no século XIX, com um pensador que deixou um legado controverso, Karl Marx. Antes de sua morte, Marx, um filósofo teórico político alemão, produziu uma série de escritos que, após seu falecimento, foram publicados por Friedrich Engels. Marx acreditava que a evolução da humanidade era marcada pela luta de classes, onde sempre existia uma intersecção entre opressores e oprimidos. Ele afirmou o seguinte: a história de toda a sociedade até os nossos dias é a história da luta de classes. Essa premissa se tornou o eixo central do seu pensamento. Para Marx, o capitalismo acentuava ainda mais esse antagonismo. Engels, seu fiel companheiro, declarou o seguinte: o Estado existe como uma forma de conciliar os conflitos de classes, mas que de nenhum modo serve para resolver esse antagonismo. Deste modo, Marx propunha uma revolução violenta da classe trabalhadora para tomar os bens e os meios de produção dos burgueses. Em suas palavras, ele diz o seguinte: os comunistas proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser atingidos pela derrubada violenta de toda a ordem social. A história, entretanto, testemunha o fracasso das ideias de Marx, onde o comunismo foi implementado como na extinta União Soviética, na Alemanha Oriental, na República Popular da China, em Cuba e mais recentemente na Venezuela. Os resultados foram desastrosos. Mas então, qual seria a conexão entre a teoria de gênero e o pensamento marxista? Marx compreendeu que expropriar os capitalistas não adiantaria se a instituição que sustentava o capitalismo, a família natural, composta por homem, mulher e filhos, permanecesse intacta. Muito desse pensamento foi anotado e registrado por ele, e após sua morte, Engels consolidou essas ideias em sua obra publicada em 1884, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Nessa obra, em um contexto histórico e complexo, Karl Marx e Friedrich Engels argumentaram que um dos primeiros antagonismos sociais surgiu entre os sexos dentro da estrutura da monogamia. Para eles, a monogamia não representava uma reconciliação entre homem e mulher, mas sim uma forma de subjugação. Engels afirmou que a monogamia, portanto, não entra de modo algum na história como uma conciliação entre homem e mulher. Pelo contrário, surge sob a forma de uma subjugação de um sexo pelo outro, como proclamação de um conflito entre os sexos. Dessa maneira, Marx e Engels identificaram a família monogâmica como a raiz da opressão capitalista, plantando as sementes que mais tarde dariam origem à teoria de gênero. Com o surgimento dos movimentos feministas na década de 1960, as ideias de Marx foram reavaliadas e expandidas. Kate Millett, uma escritora e ativista feminista de destaque, em sua obra Política Sexual, afirmava que a primeira fase do feminismo havia trazido apenas reformas. No entanto, era necessário ir além, era necessário a revolução. Millett argumentou que sem mudanças profundas na estrutura familiar, a subordinação das mulheres persistiria. As feministas daquela época viam a família como um instrumento burguês de opressão, mas logo perceberam que a ideia de destruir totalmente a família era mais complicada do que haviam imaginado. O fracasso de tentativas soviéticas de desmantelar a família evidenciou essa dificuldade. Nesse contexto, Kate Millett afirma: a teoria marxista falhou em oferecer uma base ideológica suficiente para a revolução sexual. Por conseguinte, as feministas tiveram que concordar com o pensamento de Trotsky, outro notável pensador marxista. Sua ideia audaciosa foi, portanto: não se pode abolir a família, nós temos que substituí-la por alguma outra coisa. Mais à frente, a busca por esse substituto ganha força nas palavras de Shulamith Firestone, uma figura polêmica radical da segunda onda do feminismo. Em sua obra A Dialética do Sexo, Firestone afirma que a mulher precisava ser libertada das amarras da biologia. A pergunta crucial permanecia: o que pode substituir a família? Essas questões não eram meramente acadêmicas, disseminadas nas ideias de pensadores da escola de Frankfurt. Estavam repletas de uma radicalização social. Avançando nas décadas, aparece em cena outra ideóloga, Judith Butler, que adere às teorias bizarras de John Money, vista por muitos como um objetivo ambicioso, a destruição da família natural.
Monen defendia que a biologia não era determinante, mas o modo como a criança era criada. No entanto, seu experimento com Bruce, que se passou por Brenda, durante toda a infância, fracassou. Bruce, que se passou por Brenda, tornou-se David, constituiu família e depois se suicidou. Em 1995, durante a Conferência Mundial sobre a Mulher em Pequim, uma tática reveladora emergiu: a substituição da palavra sexo por gênero. Este movimento foi recebido com intensa objeção, especialmente quando o foco da conferência era o empoderamento e a defesa da mulher. A perplexidade se instaurou. Por que então não usar o termo sexo, que tão bem representava as mulheres? Nesse momento decisivo, uma fórmula foi descoberta. Ao adotar o termo gênero, o movimento parecia ter encontrado uma maneira de desmantelar as estruturas familiares. Além disso, essa abordagem carregava consigo uma premissa essencial: a ideia de que homem e mulher são meras construções sociais, desafiando a noção de sexo biológico e gerando uma onda de debates dentro do feminismo marxista. Essa teoria, agora chamada de ideologia de gênero, se revela como uma adaptação das teorias marxistas, muitas vezes desprovidas de fundamentos cientificamente sólidos. O que poderia ser visto como uma busca por igualdade é para alguns uma cooptação da causa das mulheres em prol de uma agenda mais vasta. No panorama científico, teorias de gêneros propostas por seus defensores têm sido alvo de risadas e ceticismo em ciclos acadêmicos respeitados. Para os ideólogos de gênero, o importante é agir silenciosamente através de inúmeros meios e criar várias oportunidades e possibilidades para que a ideologia de gênero seja disseminada em todos os lugares, custe o que custar. E assim ela chegou até nós. Espero que você tenha gostado desse mini doc que eu preparei com muito cuidado e carinho. Espero que você tenha aprendido e eu peço que você compartilhe este conteúdo para que mais pessoas, como eu falei, cheguem a este conhecimento. Até a próxima.